tarde a todos. O meu nome é Joana Costa e faço parte da equipa de formação de executivos da Nova SB. É com muito gosto que hoje vos dou as boas-vindas para o webinar com o professor Pedro Pita Barros, que nos irá explicar em detalhe como é que o sistema de saúde se irá ajustar ao dia depois da pandemia. Sim, o dia depois, o dia de amanhã. Como será? Será que voltaremos à normalidade? E se voltarmos, será a mesma normalidade? É com base neste e em outros desafios que a Nova SBE lançou a campanha We All Have a Role to Play. Queremos nos e vos ajudar a compreender melhor qual é o nosso papel nesta mudança de paradigma e também a compreendê-lo. Convido-vos a todos a explorarem em detalhe os projetos associados a esta campanha em rolltoplay.novasbe.pt. E agora, apenas antes de começarmos, uma indicação técnica. Por favor, coloquem as vossas questões utilizando a ferramenta de Q&A que podem encontrar na barra inferior do vosso ecrã. Sem mais demoras, passo agora a palavra ao professor Pedro Pita Barros. Bem, muito boa tarde. Obrigado, Joana, pela introdução. Boa tarde a todos. Ok, excelente. O desafio que foi colocado foi de olharmos para o que é o dia seguinte. E antes de lançar a discussão e começarmos a olhar, tem um primeiro resultado desta poll que estávamos a falar, pensar se o Serviço Nacional de Saúde vai mudar muito ou não. Instintivamente, todos nós temos a ideia que sim, e daqui, da poll que nós temos, é isso que está a suceder nas vossas respostas. Uma maioria considerável de pessoas acha que o Serviço Nacional de Saúde vai mudar muito. Não é só mudar, é mudar muito. Ora, para falarmos sobre isso, temos que pensar desde logo quais são os desafios com que nós estamos a partir neste momento. E, no fundo, quero-vos dar o meu ponto de partida. O que é que temos que fazer primeiro? Primeiro, temos que parar a transmissão do vírus da Covid. É claro que está aqui o primeiro desafio que vamos ter que vencer. Mas depois há também que garantir a resposta do sistema de saúde agora e no futuro. É claro também que nesta paragem da transmissão vamos ter que olhar para os vulneráveis. E, neste momento, a questão dos idosos está a ocupar grande espaço. E podemos depois pensar mais à frente como é que isto poderá condicionar, as preocupações neste momento, poderá condicionar a própria reorganização do sistema ou algumas alterações no sistema. Fora deste quadro, temos também o desafio de vir a restaurar a atividade económica e financiar a resposta pública de suporte à economia e, no futuro, pensar como é que vamos preparar situações similares ou desafios similares. E, claro, temos também um desafio importante que é como é que vamos lidar com a Covid. Se vai ser com vacinas, se vai ser com tratamento, como é que vai ser? E, portanto, uma das grandes dúvidas que nós vamos ter é saber se a solução para o coronavírus vai ser a vacina ou se vai ser uma terapêutica, em particular um medicamento. E isto condiciona, obviamente, depois como é que o sistema de saúde se transforma. Se por alguma espécie de grande surpresa, quase milagre, se descobrisse amanhã um medicamento que parasse o coronavírus, provavelmente seria uma situação muito diferente na reorganização do sistema do que se tivermos que estar à espera de uma vacina durante alguns meses mais, ou se calhar mais um ano mais. E, portanto, o grande desafio que nós temos neste momento é, enquanto tudo isto acontece, que lições é que nós podemos tirar para a organização do sistema de saúde? Como ainda está muito a acontecer, eu tenho, sobretudo, mais perguntas do que respostas, como irão ver ao longo desta sessão. Então, o meu primeiro ponto aqui é que, para organizar a discussão, eu vou dividir em grandes blocos temáticos. Há uma parte de financiamento do sistema de saúde, que provavelmente terá que ter algumas mudanças, mas eu não vou discutir essa parte. Se quiserem, na parte de Q&A, podemos voltar a implicações sobre a componente de financiamento, mas eu não tocarei nisso. Vou falar, portanto, em três grandes grupos de questões. Primeiro, o que é que vai acontecer à procura de cuidados de saúde, como é que muda ou que não muda, o que é que vai acontecer à oferta de cuidados de saúde, o que é que muda e o que é que não muda, e o que é que acontece à própria gestão do sistema de saúde como um todo, e não apenas do Serviço Nacional de Saúde. Comecemos então pela procura. Okay? E aqui a parte mais interessante é pensar o que é que vai mudar na nossa forma, enquanto cidadãos doentes, de relacionamento com o sistema de saúde, no fundo, como é que nós vamos procurar cuidados de saúde, como é que vamos reagir a isso. E essa era o tema que estava associado à segunda pergunta da poll inicial, das questões iniciais. Quero saber se as pessoas já tiveram ou não uma consulta de telemedicina. E um número substancial de pessoas não teve. Apenas 20% teve. E devo dizer que 20% de já ter tido uma consulta de telemedicina é para mim um número elevado, já é surpreendente. O que é que vai mudar na procura neste momento, quase certeza? É a aceitação crescente da telemedicina. E formas diferentes, algumas das quais, se calhar, ainda não antecipamos totalmente, na prestação de cuidados de saúde. E vai mudar porquê?
A telemedicina, que tem sido falada desde há muitos anos, tem tido várias barreiras, entre elas a questão que se coloca da relação do médico com o doente e do grau de pessoalismo que essa relação tem, do grau da empatia que é preciso ter e que se gera só com uma presença física. Ora, é evidente que hoje, com a incerteza associada à Covid, e que nos leva para o segundo ponto que eu aí tenho, com essa incerteza, a lógica de não correr alguns riscos de saúde indo a um local físico onde poderá haver outras pessoas que até talvez tenham Covid, está a mudar a nossa maneira de ver. E vai provavelmente mudar no sentido de aceitarmos agora a telemedicina e, conforme formos experimentando a telemedicina, reduzir as barreiras que temos à utilização da telemedicina enquanto doentes. Okay? E, portanto, essa vai ser uma alteração geral, porque provavelmente se vai tornar permanente. E, portanto, a questão da telemedicina, que até agora pouca gente teve, do futuro, daqui a 6 meses, provavelmente mudará muito. Mas essa é apenas uma parte da procura. Também vai haver uma parte de procura que se vai alterar apenas pela questão do risco que esteja associado aos locais de prestação de cuidados de saúde. E, por exemplo, ir a um hospital ou não ir a um hospital, sabendo que esse hospital tem uma zona Covid, neste momento altera ou não as nossas decisões de procura de cuidados de saúde. Ora, tem sido discutido em alguns meios de comunicação social neste momento, que poderá estar até a ocorrer uma situação de inibição de procura necessária. Isto é, as pessoas terem necessidade de ir a cuidados de saúde, por exemplo, alguém que sente o início de um AVC, e atrasar a sua ida com algum receio de ir a um local onde haja a Covid-19. E, portanto, há aqui uma alteração do nosso próprio padrão de procura que poderá mudar a carga da doença e que poderá mudar a nossa forma de olhar o que são os espaços físicos de prestação de cuidados de saúde. Ora, se nós estamos a ir numa lógica de, para minimizar riscos, vamos utilizar outros instrumentos diferentes, como a telemedicina ou outros meios que venham a existir que se baseiem em distância, em colmatar distância, a unidade relevante passa a ser a capacidade de aceder através de apps, de telemóveis, de computadores, e, portanto, podemos ter um risco que é o aumento da questão de divisão digital entre quem tem e quem não tem esse tipo de acessos. E reparem que neste momento ainda não se coloca na questão da saúde, mas no acesso às escolas e à parte de escolas à distância, como tem sido falado, coloca-se a questão de alguns estratos da população não terem o acesso à internet que outros têm e, portanto, não poderem ter o acompanhamento em casa, em acompanhamento remoto, a partir da escola. E daí é que se fala na reintrodução da telescola. Se esse tipo de divisão digital poderá também vir a suceder na área da saúde. E, portanto, poderá aumentar, eu ponho aqui o ponto de interrogação, porque é possível que tenhamos algumas iniciativas, ou que venham a surgir iniciativas no sentido de diminuir essa divisão digital, mas poderá aumentar com a utilização de tecnologias de comunicação, que podem então gerar padrões diferentes para a procura daqueles que nós temos. E aqui, um elemento central será depois perceber como é que mudará a relação que nós temos com o Serviço Nacional de Saúde, e agora vamos concentrar mais com o Serviço Nacional de Saúde, em concreto por causa dos médicos de família. E aqui o meu ponto que retomo da telemedicina é que se nós, como elementos de procura, vamos ter uma maior facilidade em lidar com a telemedicina, também esse elemento será verdade da parte dos gestores do sistema e dos médicos que estão no sistema. Também eles verão novas vantagens na telemedicina. É de talvez se lembrar que telemedicina não é exatamente medicina nova. É a medicina habitual, mas aplicada de uma outra forma, trazida de outra forma para a discussão. Aliás, há até quem argumente que a telemedicina pode ter algumas vantagens, como perceber melhor o enquadramento de onde vive o doente, ter alguma informação desse ambiente através de câmaras ou de imagens que possam ser prestadas. E, portanto, aqui podemos ter alguma mudança, mas também podemos ter outras mudanças mais fundamentais. Podemos, por exemplo, passar a haver triagens virtuais antes de um contacto físico. Hoje em dia temos o SNS 24 com as dificuldades que são conhecidas. Mas poderemos passar a ter uma triagem feita por um profissional de saúde através de meios eletrónicos, ou poderemos ter especialistas só nesse tipo de triagem através de meios eletrónicos, ou podemos ter, no limite, uma triagem feita por inteligência artificial. A imagem que tem aí ao lado, espero que seja visível, é de uma experiência com um bot informático que tenta tratar alguma triagem, não é bem triagem, mas é algum acompanhamento em termos psicológicos das pessoas, e é uma tentativa de utilizar a inteligência artificial para acompanhar pessoas. E, portanto, aqui o que nós vamos ter é, provavelmente, novos tipos de profissões, novos tipos de mecanismos, como a inteligência artificial, a fazerem esta triagem. E podemos pôr a questão de, se com isto, por exemplo, se irá menos às urgências a favor destes métodos não presenciais.
Mas estes métodos não presenciais também trazem todo um outro tipo de desafios, que é o que está associado à minha terceira pergunta que estava na polo inicial, que é quantos de nós é que aceitariam que uma teleconsulta fosse gravada pelo médico? Okay? E essa é uma parte importante, porque quando nós vamos a um médico de família, por exemplo, e estamos a falar em cuidados de saúde primários, temos a presunção e temos a garantia dada pelo médico de que tudo o que se passar dentro daquela sala fica entre nós. Okay? E, portanto, temos uma privacidade e um segredo profissional que nos protege naquele espaço. Ora, se passarmos à telemedicina, e com meios de comunicação eletrónica em que se pode filmar e gravar som, como estamos a fazer neste webinar, como é que vai ficar essa privacidade da relação médico-doente? E reparem que, pelos vistos, não é uma questão que vos preocupe, ou que não preocupe as pessoas que estão a assistir, uma vez que 77% das pessoas estão disponíveis a que essa teleconsulta seja gravada. Mas a pergunta que eu coloco é, que garantia é que nós temos que essa teleconsulta depois vai manter toda a privacidade que está associada a uma consulta presencial e qual é a nossa confiança no sistema para tratar dessa forma o contacto. Okay? E este é um problema central que estará aí presente e que nos vai levantar preocupações de cibersegurança. Adicionalmente, nós podemos vir também a ter alterações de comportamentos individuais e saber quanto é que das nossas atitudes do dia-a-dia vão mudar com a alteração trazida pela Covid-19. Tem aí um exemplo de uma campanha em que já fala que fumar cria problemas respiratórios, pessoas com problemas respiratórios são especialmente sensíveis à Covid porque ataca a parte respiratória. E, por exemplo, uma pergunta é, haverá ou não um aumento considerável do número de pessoas que planeia deixar de fumar? E este comportamento e outros comportamentos poderão alterar-se substancialmente. E esta é a parte da oferta, o que eu encontro do lado da oferta. Agora, efeitos sobre o lado da procura. Temos outra vez aqui a telemedicina, com a redução das barreiras dos médicos à sua utilização, e temos que perceber como é que os médicos se vão lidar com novas formas de relacionamento com os doentes e com outros prestadores, usando instrumentos diferentes do que eles que estavam a vir a usar. Porque pensem, por exemplo, que havendo tanta gente a aceitar que seja filmada uma teleconsulta, o que é que impedirá o médico, ou será preciso uma autorização, para que o médico partilhe essa videoconsulta com outro médico, por exemplo, se quiser uma opinião de um especialista sobre a consulta que teve. Então vamos ter provavelmente novas formas de relacionamento aí. No lado da oferta, nos cuidados hospitalares, também vamos ter provavelmente muitas alterações importantes. Por exemplo, desde logo, o redesenho de circuitos internos de circulação de doentes que se vão tornar permanentes. Hoje já sabemos que existem hospitais que têm zonas Covid e zonas não Covid. Isso obriga a repensar os circuitos de circulação dos doentes. Mas também vai obrigar a repensar, por exemplo, a lógica das salas de espera. Fará sentido continuar a ter salas de espera como sítios onde se aglomeram pessoas, onde poderá haver algum risco de contágios ou não? Será que isso vai introduzir uma alteração permanente na própria organização dos espaços? E na própria lógica dos serviços hospitalares? Será que vamos passar a ter, em vez de ter serviços compartimentados, vamos começar a dividir mais essa lógica de haver recursos que são partilhados por todos e conforme o momento é uma especialidade que utiliza mais ou menos? Isso pode também ser uma fonte de mudança do que se passa dentro do próprio hospital. E que também vamos ter provavelmente desafios à flexibilidade organizacional das funções. Isto é, será que vamos ter enfermeiros a fazer algumas coisas que não faziam antes, alguns auxiliares a fazer tarefas que alguns enfermeiros fazem hoje? Será que vamos ter novos profissionais de saúde a intervir nestes processos como forma de introduzir flexibilidade e respostas que, sendo introduzidos numa fase de emergência como a que temos agora, depois se tornam permanente ou não? Também um aspecto que vai provavelmente ser mais importante é a segurança dos profissionais de saúde no local de trabalho, que têm recebido imensa atenção e devidamente, e portanto que pode, no futuro, ser importante, porque se muitos profissionais de saúde ficarem doentes, a própria capacidade de resposta do sistema de saúde e do Serviço Nacional de Saúde diminui. E portanto temos que pensar nisso numa forma estratégica global, não é? E, portanto, vamos ter provavelmente também iniciativas de deslocalização de parte dos cuidados prestados. Isso já existe hoje com a hospitalização domiciliária. Provavelmente vai acontecer mais durante este período de Covid como forma de reduzir alguma pressão sobre a capacidade física dos hospitais, mas pode criar um hábito, ou pode criar rotinas, pode criar conhecimento que o tornem mais frequente no futuro. E, portanto, nós temos aqui vários elementos de choque que nos podem levar a uma nova forma de encarar o que é a prestação dos cuidados hospitalares. Se tem mesmo que ser no hospital, se tem mesmo que fazer os mecanismos que nós conhecemos, se os profissionais e os espaços físicos não vão ter uma alteração considerável. Continuando agora para os cuidados continuados,
nós sabemos que a Covid nos está a obrigar a ter uma maior atenção à proteção de grupos vulneráveis, nomeadamente idosos, e a parte dos lares tem sido muito propalada. Provavelmente, depois de fechar a Covid, de se terminar este ciclo da Covid, passaremos também a ter uma muito maior atenção ao que se passa em todos esses espaços. Não só no sentido de testar, acompanhar, saber as condições de saúde que estão, mas também terem uma maior ligação ao sistema de saúde para a resolução rápida de problemas que surjam. E, portanto, temos aqui desafios de ligação importantes. Mas quando falamos em deslocalização, como eu falei há pouco, e do lado da oferta, podemos também pensar em utilizar outras instituições, como as farmácias, que estão mais perto da população, mas que poderão ter também outros mecanismos de aproximação. Por exemplo, mais encomendas online e entrega ao domicílio, a próprio redesenho de espaços dentro da farmácia, um envolvimento a ter em futuro esforço de testes, identificação de sintomas e seguimento de doentes. Tudo isto são possibilidades que podem ser testadas agora um bocadinho à força das circunstâncias, mas depois se poderão tornar permanentes. Inclusive uma maior ligação ao sistema de vigilância epidemiológica. Temos aqui novos papéis a serem intervencionados. Okay? Agora, claro que tudo isto vai exigir também muito, e se vamos agora assentar em mais distância como forma de salvaguardar também a saúde das pessoas, vamos precisar de ter as infraestruturas que o garantam. E vamos precisar de ter melhorias das ligações eletrónicas. E claramente vamos ter que ter um desenvolvimento da capacidade de banda larga, vamos ter que ter provavelmente mais software com melhores capacidades de compactação, vamos ter que melhorar a qualidade de tudo o que se faz em termos de transmissão de dados. E, portanto, vamos ter aqui grandes desafios que extravasam a área da saúde, mas que vão ser super importantes para conseguir fazer algum deste redesenho. E aqui, crucialmente, há um elemento que me parece que teremos que discutir com muito cuidado, que é como é que vamos tratar a cibersegurança. Okay? E há bocado eu falava da consulta de telemedicina, mas queremos não só isso, não queremos não só evitar que essa teleconsulta vá parar nas mãos de um hacker, como toda a informação que circula vá parar nessas mãos. Portanto, temos aqui uma nova dimensão de qualidade em saúde que não tem estado presente. Claro que tudo isto leva a todos os aspectos de transformação digital que eu posso deixar para a discussão de Q&A se quiserem, mas que têm elementos importantes. Aqui há uma parte de inovação que é difícil antecipar também e perceber como é que as inovações que possam surgir sejam introduzidas e sejam difundidas. Por exemplo, sabemos que existe neste momento já um número grande de experiências com sensores de movimento para prevenir quedas, que é um fator de risco em idade avançada, ou de inação como sinal de ataques de coração, são coisas que já estão em curso. Mas podemos ter aspectos mais profundos, por exemplo, a lógica de fazer análises, porque é que não há de ser no futuro nós picarmos o dedo, uma gota de sangue num aparelho em casa, que faz uma análise básica do que está e transmite via web para um médico que, no outro lado, terá acesso a isso mais tarde e fará a sua avaliação. Ou passarmos a ter, por exemplo, uma impressão de 3D de medicamentos na farmácia perto, onde a personalização da medicação será enviada para lá e será produzida na farmácia ali ao lado, ou, no limite, em casa, se nós tivermos uma impressora 3D, que tenha os elementos básicos, os ingredientes-chave, para fazer essa impressão. Então, temos de ter aqui transformações importantes associadas a esta parte de transformação digital, que também mudam a forma do sistema de saúde, mas será numa parte de inovação mais à frente. Sobre a gestão geral do sistema, o que é que nós aprendemos com a Covid neste momento e que vai mudar, provavelmente, no futuro? Primeiro, vamos ter que preparar a preparação. Não vai ser possível antecipar todas as possibilidades de doença futura. É impossível ser exaustivo e ter tudo preparado para isso. O que vai ser preciso é preparar a reação a quando se tenha informação nova que obrigue a respostas rápidas. E, portanto, vamos ter que assegurar flexibilidades de resposta e rapidez de decisão. E nesse aspecto, o que se tem passado nos diversos países com a Covid é muito ilustrativo de como é que diferentes capacidades de reação têm levado até a diferentes resultados do que se tem obtido. Okay? Agora, como notas finais, sistematizando de alguma forma o que temos vindo a falar, do lado da procura, qual vai ser a grande mudança? No meu caso, o que eu acho que vai mudar muito é a parte de telemedicina e tudo o que seja procura de serviços de saúde à distância. Do lado da oferta, o que é que vamos alterar radicalmente? Ou que eu acho que vamos alterar, vai ser a reorganização dos espaços físicos e as próprias funções dos profissionais de saúde. Vão ser redefinidas e procurar, de alguma forma, mecanismos mais flexíveis. O que é que vamos mudar na gestão do sistema? Vamos ter que aprender e vamos procurar aprender como é que se prepara o sistema de saúde para dar resposta às surpresas. Como é que se lida com o inesperado. E lidar com o inesperado não pode ser ter tudo preparado para responder a todas as circunstâncias possíveis. Isso simplesmente não é possível. Okay? E, portanto, nós vamos ter que ter um sistema mais ágil para lidar com surpresas. E essa é uma parte de gestão do sistema que está por cima da parte de procura e de oferta.
Quais são os grandes riscos que temos? Um grande risco é claramente a divisão digital e é um risco social. Será que esta transformação do sistema de saúde vai acabar por mudar de alguma forma o que se passa a seguir ou não? Se vamos ter mais desigualdades geridas no sistema de saúde, mais desigualdades para gerir no sistema de saúde ou não? E claro, poderemos ter também uma questão final, que é do lado da inovação. Como é que nós vamos alterar o próprio sistema de saúde, em particular, que inovações é que vão surgir que possam substituir a proximidade física nos cuidados de saúde. E, portanto, por cada uma destas áreas, eu tenho aqui 4 elementos que são, parecem a mim, fundamentais para perceber o que é que será o day after e como é que este day after vai ser diferente do day before. Voltando à última poll, às últimas perguntas, que são a última pergunta que é repetida da primeira, e neste caso não muda muito, mas aumentou um bocadinho o número de pessoas que acham que o sistema vai mudar muito. E eu estou agora disponível para sabermos, através do Q&A, onde é que vocês acham também que vai mudar ou não vai mudar, e em que medida é que estas respostas traduzem ou não traduzem dos inquéritos alguma evolução de pensamento, se eu vos conseguir trazer alguma surpresa de pensamento no que pode mudar no sistema de saúde. Joana, termino por aqui. Asseguro agora a condução das Q&As. Estou disponível. Muito obrigada. Já percebemos que o sistema de saúde tem muitos desafios pela frente. Eu vou começar aqui com algumas das nossas perguntas. Espero que consigamos responder a grande parte delas. Mas se calhar ainda ao início da sua apresentação, em que falou sobre a telemedicina, sabemos que sem dúvida é uma tendência, mas será que consegue substituir a 100%? Ou seja, há especialidades como ortopedia que possivelmente não vão conseguir ser feitas através da telemedicina? Essa é uma pergunta curiosa que tem sido várias vezes colocada, se vai substituir algumas destas coisas. E a resposta que tem sido encontrada, inclusive já nesta fase da Covid, é que substitui mais do que aquilo que se pensa. E porquê? Por exemplo, na parte de ortopedia, não é muito complicado pedir ao doente que, mesmo através de uma câmara, mostre como é que o seu joelho sobe e desce, por exemplo. Ou pedir que alguém, ao pé do doente, faça uma flexão de uma articulação ou não. E, portanto, já começa a haver experiência de conseguir perceber como é que, através de imagem e de movimentos que o próprio doente possa fazer, os ortopedistas aprendam o que é que está a acontecer. E, por exemplo, já tem havido exemplos, já está documentado, que coisas aparentemente difíceis de antecipar através de telemedicina, como, por exemplo, apendicites, têm, na verdade, sido diagnosticadas de forma correta através da telemedicina, indicando ao doente onde é que ele deve tocar, o que é que sente, como é que reage. E, portanto, é também uma questão de nós conseguirmos ultrapassar a forma tradicional de presença física de olhar para esses testes, para encontrar umas formas de fazer a mesma coisa, de obter a mesma informação, mas sem essa presença física. E, portanto, há claramente um caminho que se está a fazer na própria parte da aprendizagem do que é a medicina à distância, que não é muito diferente do que é a medicina presencial. E essa parte, conforme for sendo necessário, vai sendo desenvolvida. A questão é que, neste momento, temos pressão para o fazer. Antes não o tínhamos. E, portanto, é provável que agora tenhamos desenvolvimentos em áreas que antes não tínhamos, incluindo a ortopedia. Muito obrigada. Sabemos que neste momento temos esses desenvolvimentos e essas pessoas, mas, no entanto, sabemos também que o nosso setor da saúde é muito deficitário. E as exigências que o Covid lhe trouxe e lhe impôs podem ainda tornar esta estrutura mais deficitária. Como é que vamos conseguir resolver esta situação? Bom, nós no dia imediatamente a seguir a acabar o Covid vamos ter duas grandes características. A primeira, que é os profissionais de saúde vão estar exauridos, vão estar praticamente esgotados desta fase, mas provavelmente também muitos equipamentos e muitos espaços físicos vão estar a necessitar de novas readaptações, novas utilizações. E, portanto, é muito claro que vai ter que haver um investimento de pensamento e depois um investimento financeiro para fazer o uplift outra vez, de voltar a renovar o Serviço Nacional de Saúde. Aliás, é sintomático que isso tenha sido já reconhecido nos próprios pacotes que vão ser de estímulo à economia, que vão ser de resposta à Covid, em que basicamente as despesas na área da saúde para a resposta ao Covid vão estar com um tratamento diferente das outras despesas públicas. Isso claramente vai permitir que o Serviço Nacional de Saúde tenha aqui uma oportunidade
de repensar a forma como se organiza. E, portanto, sim, nós temos tido deficitários, temos tido imensos problemas no passado de algum subinvestimento, o chamado subfinanciamento crónico, mas agora temos provavelmente uma possibilidade no fim da Covid, se não nos deixarmos ficar só pelo esgotamento que vai necessariamente implicar, de conseguirmos fazer algumas mudanças importantes e preparar mudanças importantes. Portanto, eu acho que as condições também estão preenchidas para que no final, no day after, se consiga fazer isso. Muito obrigada, professor. Penso que ainda temos tempo para responder a mais uma ou duas perguntas. E na parte do paciente, será que estas tendências levarão a que a preocupação com o doente seja cada vez maior e que, por isso, o doente tenha cada vez mais acesso à informação, como já acontece em outros países? Eu tenho a impressão que essa parte do acesso à informação já está muito estabelecida em termos de princípios. O que tem faltado frequentemente é a capacidade operacional de o fazer. Aliás, poderíamos fazer aqui quase uma nova poll, se quiséssemos, uma nova pergunta rápida, que é saber quantas das pessoas que estão a assistir a esta sessão têm a sua área pessoal no portal da saúde, onde podem aceder à marcação de consultas, a saber as últimas receituário que tiveram, colocar lá a informação própria. Portanto, nós, de certa forma, já temos muitos dos instrumentos que podemos usar para esse acesso à informação e é provável que o venhamos a utilizar mais e também é provável que venhamos a ter a possibilidade de ter mais informação sobre nós disponível nesses mecanismos. Mas esse era um caminho que já estava começado. E, portanto, aqui o que a Covid pode fazer é alertar-nos mais para essa importância dessa informação. E, nesse sentido, não parece que venha a ser um elemento de disrupção do sistema, como poderá ser aspectos de telemedicina ou outras modalidades, como rastreio através de apps de contactos sociais no âmbito da Covid, ou futuras formas de fazer análises de uma forma mais pessoalizada ou de medicamentos mais especializados, do que propriamente o acesso à informação, porque esse, em grande medida, já estava determinado que deveria existir. Talvez aqui o ponto mais importante e mais sensível seja como é que é tratada a informação que é recolhida por aparelhos, ou por sensores, ou pelo que quer que seja, como os telemóveis, que não são parte do sistema de saúde, mas que recolhem informação de saúde. E aí sim é que se poderá colocar questões de a quem pertence essa informação, como é que ela pode ser utilizada e por quem é que pode ser utilizada. E aí provavelmente também vamos assistir a uma nova evolução no nosso pensamento e prática. É sintomático, por exemplo, que agora com a Covid, na China, seja possível rastrear pessoas através da app e com saber os contactos que têm, que em Singapura se possa fazer isso, mas com a autorização expressa do utilizador e, portanto, de acordo com as nossas regras de privacidade na Europa, será que conseguiremos tornar isso totalmente anónimo ou não? E se não tornarmos completamente anónimo, que informação é que nós vamos ter como cidadãos em termos dessa informação? Será que podemos pedir para ser esquecidos, por exemplo, quando pedimos noutras circunstâncias? Agora, os mecanismos para o fazer não são necessariamente novos, embora os problemas específicos que estão agora em causa possam ser novos, porque não havia a Covid. Mas eu aqui estou confiante que temos já um conjunto de instrumentos legais, de pensamento, tecnológicos, que nos permitem responder a isso com alguma confiança. Muito obrigada. Uma última pergunta. Temos assistido a uma colaboração entre o setor privado e o Sistema Nacional de Saúde. Esta colaboração advém desta causa do Covid, mas acha que pode ser um primeiro ponto para que seja prolongada e se acontecer, como acontecerá? Bom, em situações de emergência há sempre soluções de emergência e, portanto, neste contexto, esta colaboração que foi anunciada parece-me perfeitamente razoável. Infelizmente, ainda não está a funcionar totalmente e já começa a haver divergência sobre o que é que significa este relacionamento em termos do contrato que é estabelecido. E esta é provavelmente a maior dificuldade de uma maior colaboração entre público e privado em termos operacionais, que é definir exatamente o que é o contrato de colaboração, quais são as responsabilidades de cada parte e onde é que cada um deve intervir. E esse elemento obriga a contratos muito claros e, tanto quanto possíveis, completos, no sentido de especificarem tudo o que é relevante para aquela relação. E essa é uma parte que normalmente nós temos menos cuidado e muitas vezes achamos que a nossa boa vontade vá à frente dessa parte contratual. Claro que em termos ideológicos vai haver sempre a tensão de quem acha que o setor privado não tem qualquer lugar no sistema de saúde e aí não há nada a fazer, aí nunca haverá evidência suficiente para que valha a pena ter essa ligação ao setor privado. Mas eu tenho a sensação
de que, como sempre houve em Portugal uma componente de medicina privada, no futuro também irá existir, e a questão é saber que relacionamento é que ela vai ter com o próprio setor público em termos de contratos que se possam estabelecer ou não, e quais são as áreas em que fará sentido isso fazer. Repare-se que aqui a utilização do setor privado não é um objetivo em si mesmo, deve ser visto como um instrumento para alcançar objetivos. O objetivo deve ser sempre servir da melhor forma aos cidadãos e conseguir dar-lhes o melhor estado de saúde possível dentro das condições que existem. Às vezes isso pode significar utilizar prestadores privados, outras vezes pode significar só usar prestadores públicos. Não é algo sobre o qual eu acho que nós devemos ter, à partida, uma posição de aceitação imediata apenas porque é privado ou rejeição imediata apenas porque é privado. Deve ser os méritos relativos de cada uma das soluções a determinarem o que se passa. E, portanto, nós, nesta parte da Covid, espero que consigamos fazer disto também um bom exemplo desse relacionamento, embora aqui tudo vai depender dos elementos de contrato e como é que esse contrato vai ser gerido, algo em que, tipicamente, o setor público também tem sido difícil de conseguir lidar e de tratar bem. Portanto, um bom contrato é essencial. Não tenho a certeza que consigamos fazer sempre bons contratos. Não tenho a certeza que em situações de crise tenhamos as condições para fazer excelentes contratos. Muito obrigada pelo seu tempo de hoje. Obrigada a todos os que se juntaram a nós. Para os que chegaram um pouco mais tarde, recordo que a sessão foi gravada e, portanto, será disponibilizada no nosso website dentro de algumas horas. Sobre o webinar de amanhã, o mesmo dará início a uma série de 3 conversas que fazem parte de uma parceria entre a Nova SBE e a Fundação Carlos Gulbenkian, com o intuito de analisar e refletir as implicações da pandemia. Amanhã, o professor Daniel Traça convida o comissário Carlos Moedas para uma análise de mudança de paradigma, das implicações para a sociedade e para as empresas. Vai ser, sem dúvida, uma conversa muito interessante. Espero que se juntem a nós. Mais uma vez, obrigada e até amanhã.